Histórias de gigante existem em várias culturas pelo mundo afora. Quase toda cultura tem ao menos uma história de pessoas gigantes andando pela Terra. Nos últimos 200 anos, desde o início do século XX, tem sugerido alegações sobre achados de restos de esqueletos ou pegadas fossilizadas, sugerindo que a história de gigantes são muito mais do que contos de fadas. Pessoas que dizem ter achado ossadas reais alegam que assim que vão chamar as autoridades e voltam no local onde foi achado, isso simplesmente desaparece. É como se existisse uma força querendo encobrir fatos como esse. Você, meu caro irmão, que está vendo esse vídeo, acha que de fato isso é apenas um conto de fadas ou de fato existe uma força muito grande tentando desmentir as escrituras e escondendo prova desses seres a todo custo? Veja esse vídeo e vamos descobrir. Como não há tempo a perder, pegue agora mesmo a salada de fruta e o leite de moça e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Você agora verá 10 descobertas que podem provar que os gigantes existiram. Em 10º lugar, nós temos ossos gigantes encontrados no lago Delavan, em Wisconsin, em 1912. De acordo com um relatório publicado no The New York Times, em 4 de maio de 1918, 18 esqueletos gigantescos, enterrados em carvão e argila cozida, foram encontrados no lago Delavan, em Wisconsin. A descoberta foi feita pelos irmãos Phillips durante a escavação de um túmulo. Eles presumiram ser os restos de uma raça desconhecida de pessoas que uma vez moraram lá. Embora parecessem ser muito humanos, havia algumas diferenças notáveis, além de seu tamanho muito maior. O osso acima da cavidade ocular inclinado para trás, e o nariz parecia ser muito maior do que as maçãs do rosto, tendo uma semelhança incrível com a cabeça de um macaco. Embora todos os relatórios indicassem que as conclusões seriam mais estudadas e investigadas, parece nunca ter havido relatório nenhum publicado, ou conclusões de especialistas sobre o achado. Simplesmente foi apagado da história. 9. Em 9º lugar, temos os Gigantes do Vale da Morte, de 1947. Em 1931, F. Bruce Russell, ex-médico de Cincinnati, anunciou que havia descoberto uma série de túneis e cavernas sobre o Vale da Morte da Califórnia, no deserto de Mojave, com seu colega Daniel S. Bovee. Os dois homens exploraram as cavernas intensivamente. De acordo com a história que Russell disse a Howard E. Hill, eles encontraram vários esqueletos humanos, cada um com cerca de 2,7 metros de altura. Hill contou a história em uma reunião do Clube de Transporte de Los Angeles, e a descoberta foi relatada no The San Diego Union, em 4 de agosto de 1947. Os restos esqueléticos foram aparentemente mumificados, e Bovee afirmou que a idade dos esqueletos seria algo em torno de 80 mil anos. Dentro da rede de túneis e cavernas, os dois também encontraram o que eles nomearam de Ritual Hall dos povos antigos, onde eles encontraram marcações que pareciam ser muito semelhantes às usadas nas sociedades maçônicas. Também disseram que os hieroglifos eram muito parecidos com aqueles que estavam ligados à civilização perdida da Atlântida. Esse também é mais um que caiu no esquecimento. 8. Em 8º lugar, restos gigantes encontrados em Varna, Bulgária, em 2015. Varna, na Bulgária moderna, era uma vez a antiga cidade grega de Odessos, um importante ponto comercial que remonta a cerca de 7.000 anos. A mitologia de Odessos era particularmente abundante com gigantes, então quando o que parecia ser um esqueleto humano gigante foi descoberto em janeiro de 2015, atraiu os olhares daqueles que têm interesse em tais coisas. A descoberta foi feita meio que por acidente. Escavadores estavam cavando na área depois que encontraram um frasco que pareceu ser do 5º século. Eles descobriram a parede de uma desconhecida fortaleza, e como eles continuaram a cavar, a fim de chegar aos alicerces da parede, eles toparam com esse achado surpreendente. O esqueleto foi encontrado com as mãos colocadas na cintura e a cabeça virada para o leste. Escavadores e investigadores acreditam que ele foi colocado nessa posição de propósito, indicando que ele tinha alguma importância no momento de sua morte e enterro. Embora nenhuma altura exata tenha sido liberada para a mídia no momento da descoberta, uma das escavadoras que se referiu ao esqueleto como muito alto e impressionante. Você vê que esse é mais um caso que parece que alguma força não está nem um pouco interessada em revelar isso para o mundo. Mas calma, meu irmão, que ainda estamos apenas no 8º, agora vem o 7º. Enormes restos encontrados no Equador, em 1964. Em 1964, no Equador, o padre Carlos Vaca, sacerdote que também trabalhava em hospitais, foi convidado pelos moradores a observar alguns ossos estranhos que haviam sido descobertos. O que era particularmente estranho sobre os ossos era o seu tamanho surpreendente. O padre Vaca tirou alguns dos ossos da montanha, onde eles foram encontrados, permanecendo em sua casa até seu último dia de vida. O pesquisador austríaco do artefatos Klaus Donner
recebeu permissão para levar os ossos de volta com ele para a Áustria, para ser examinado e para participar de uma exposição chamada Mistérios Não Resolvidos. Klaus afirmou que vários especialistas examinaram os ossos e que eles pareciam ser de humanos. Pelo tamanho dos ossos, incluindo um osso completo de canela, Klaus estima que a pessoa a quem pertencia teria 7,6 metros de altura. Mas um caso também que não vingou, não houve nenhum interesse em revelar essas coisas para a humanidade. Em sexto lugar, temos as múmias gigantes encontradas em túneis perto do Rio Colorado em 1909. De acordo com um relatório em The Arizona Gazette, em abril de 1909, enquanto explorava o Rio Colorado, o explorador G. Kincaid fez várias descobertas notáveis. Ele afirmou ter notado um túnel que o levou quase 1,6 km sob o solo. Encontrou uma área protegida fortificada no fim do túnel, onde encontrou armas e ferramentas de cobre, uma estátua grande que Kincaid disse parecia ser Buda, hierógrafos estranhos e, o mais fascinante, diversas múmias com 2,7 metros de altura, todos envolvidos em sudários escuros. Se suas afirmações não eram suficientemente controversas, Kincaid acrescentou um pouco de combustível de conspiração ao fogo, quando ele declarou que o governo tinha propositalmente selado e fechado a área para que o público não encontrasse sua descoberta. A manchete do Arizona Gazette também afirmou que os achados eram uma indicação de que as pessoas antigas e altas haviam migrado para os Estados Unidos há milhares de anos atrás da Ásia. É mais um caso, meu caro irmão, que você vê a força da elite para esconder isso. E você vê que na própria matéria que a gente está falando aqui para vocês, que isso faz parte de uma matéria, você também vê que eles colocam logo como conspiração. Qualquer coisa que você fala que o governo está omitindo, que não está sendo mostrado para as pessoas, que há um interesse em deixar todas essas coisas em oculto, você passa na mesma hora automaticamente a ser taxado como um conspirador. E sua história, no caso, uma conspiração. Em quinto lugar, 5 dedos gigantes encontrados no Egito em 2012. Em março de 2012, fotografias do que parecia ser os restos mumificados de um dedo gigante foi supostamente descoberto no Egito. Apareceu em vários sites e meios de comunicação online. O dedo tinha 38 centímetros de comprimento, o que significa que, se fosse autêntico, o indivíduo a quem pertencia teria sido gigantesco. No entanto, apesar da alegada evidência fotográfica, a autenticidade do dedo ainda tem de ser verificada, pois a pessoa que tirou a fotografia não tem o dedo. De acordo com a história original que apareceu no site Bild, um tabloide alemão, as fotos foram tiradas em 1988 por Gregor Sporre. Ele pagou $300 a um homem desconhecido, que afirmou pertencer a uma dinastia de ladrões de covas, pelo privilégio de tirar as fotos. O homem desconhecido também apresentou a Sporre um raio-x e um certificado para provar que era um dedo humano, algo que ele tinha obtido na década de 1960. Sporre voltou ao Egito em 2009 com a esperança de rastrear o homem com quem falou, mas não conseguiu fazê-lo. Pelo menos por enquanto, o paradeiro do enorme dedo é desconhecido. Curiosamente, em relação à existência dos gigantes no Antigo Egito, o estudioso romano Flávio Joséfo parecia acreditar que existiam em 79 d.C. Ele escreveu em A História da Guerra Judaica que havia gigantes muito maior e forma diferente do que as pessoas normais, terrível de se ver. Aqui outra evidência, meus caros irmãos, que mesmo quando as pessoas arrumam provas, tanto as provas como a pessoa que arrumou essas provas costumam sumir. Costumam não ter uma vida muito feliz, não costumam ter uma vida muito longa. Só não vê quem não quer. Em quarto lugar, o mistério da caverna de Lovelock, 1911 a 1929. Cerca de 32 km ao sul de Lovelock, Nevada, você vai encontrar a Lovelock Caverna, por vezes referida como Sunset Guane Cave ou Rosechoi Cave ou India Cave. Disse que a caverna é mais antiga do que os assentamentos humanos conhecidos no continente. Em 1911, dois mineiros, David Hart e James Pugh, que sabiam da caverna, se interessaram pelo guano que estavam presente. Eles estavam olhando para extraí-lo devido ao seu valor no momento, como um ingrediente-chave para a pólvora. Eles rapidamente criaram uma empresa e receberam permissão para começar a cavar, o que imediatamente começaram a fazer. Apesar de não terem a intenção de procurar algo dos tempos antigos, logo acreditaram que tinham encontrado exatamente isso e contataram Alfred Kruiber, fundador do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. O primeiro projeto arqueólogo da caverna começou no ano seguinte e foi seguido por outras 2 escavações, em 1924 e 1929. Ao longo das escavações, milhares de artefatos antigos foram descobertos, incluindo cerca de 60 múmias humanas de altura média, bem como numerosos ossos e armas. Eles também disseram ter encontrado o que parecia ser sandálias, que tinham cerca de 38 centímetros de comprimento, uma pegada de tamanho gigante que
que parecia ter sido encontrada na parede da caverna, e mais múmias, só que dessa vez elas pareciam ter 2,5 a 3 metros de altura, o que seria interessante se esses achados fossem realmente verdadeiros. É o que os Paiutes, uma tribo nativa americana que habitou a área por milhares de anos, falou de uma raça de gigantes peludos de pele branca, a quem eles se referiam como Sitesha. Sua casa era a caverna recentemente escavada. Aqui, meu caro irmão, você vê que as tribos já falavam disso, tem lendas locais sobre isso, o povo até descreviam como eram esses seres gigantes, a Bíblia fala disso o tempo todo, mas mesmo assim toda prova que é encontrada desaparece e é posta em dúvida. As pessoas que falam sobre isso ficam com uma cara de mentirosos, e as provas que eles encontram simplesmente somem, porque você sempre tem que dar essas provas a alguma autoridade, e essa autoridade acaba sumindo com elas. É realmente terrível. Em terceiro lugar, os gigantes das montanhas do Cáucaso, Geórgia, de 2014. Em 2014, o programa de TV The Unsplanated Files, Histórias Inacreditáveis no Brasil, foi ao ar um episódio sobre possíveis civilizações gigantes antigas. Como parte do episódio, eles se concentraram nas montanhas do Cáucaso, na Geórgia. Em 2008, o pastor local tropeçou em um suposto túmulo de gigantes. Um grupo de pesquisadores georgianos logo acompanhou o relato, falando com um homem que fez a descoberta como parte de sua investigação. Informou-os de que havia encontrado uma cripta construída com pedra e, depois de entrar nela, descobriu 2 enormes esqueletos sentados em uma grande mesa. Os pesquisadores se aventuraram no local isolado, montanhoso e densamente florestado para ver por si mesmos. Eles chegaram à cripta de que o homem tinha falado, mas havia desmoronado. No entanto, sob a sujeira e os escombros, uma pilha de ossos foi encontrada. Eles realmente pareciam ser de humanos, além do fato de que eles eram muito maiores do que um humano normal. As amostras das descobertas foram investigadas pelo professor Vekwa, um cientista muito respeitado. Ele declarou que se eles fossem ossos humanos, então a pessoa que pertencia teria entre 2,5 a 3 metros de altura. Antes de qualquer conclusão final, no entanto, Vekwa faleceu e os ossos foram desde então perdidos no museu que estavam sendo mantidos. Então, mais um aqui, né, meu caro irmão? Só não vê quem não quer mesmo. O cara acha os ossos, o outro começa a fazer a pesquisa, falece e os ossos somem. E ainda dizem que isso aqui é teoria da conspiração. Em segundo lugar, a descoberta de Aleutian Island de 1940. Ivan T. Sanderson era um zoólogo popular e respeitado que aparecia regularmente na televisão para passar sua sabedoria. Entretanto, um dos seus contatos mais estranhos dizia a respeito de uma carta que receberá de um engenheiro que trabalhava em Sheima, nas Ilhas Aleutianas, em 1940, durante a Segunda Treta Mundial. Aleutians está entre o Alasca e a parte oeste da Rússia e divide o Pacífico Norte e o Mar de Bering. Os Estados Unidos estavam usando as ilhas como uma base para o potencial e eventual conflito com o Japão, e estava no processo de construção de pistas de pouso quando fizeram uma descoberta bizarra. Como eles explodiram as colinas para aplanar o solo, eles encontraram um cemitério de crânios humanos e ossos de perna. No entanto, eram quase 3 vezes maiores que um adulto padrão. Os crânios mediram entre 56 a 61 centímetros de cima para baixo, em oposição à média de 20 centímetros das pessoas comuns. Sanderson declarou que recebeu uma segunda carta de outro membro da unidade, que confirmou o achado e corroborou a primeira carta. Curiosamente, ambos os homens declararam em suas notas que o Smithsonian Institution tinha coletado os restos mortais. Sanderson disse que não só o Smithsonian não divulgou dados sobre a descoberta, mas negou que qualquer relíquia tenha estado em sua posse. Sanderson afirmou que acreditava que cada uma das afirmações dos engenheiros era verdadeira. Ele especulou que eles não poderiam reescrever todos os livros de história, dada a sua decisão de esconder a descoberta. Então aqui é mais uma prova clara que eles não querem que a população saiba da verdade. Você entrega as provas encontradas a esses caras, você tem que entregar, é obrigado, é lei você fazer isso. E quando você entrega, essas provas simplesmente somem, e quando você pergunta cadê, eles dizem você nunca entregou, você ainda fica por mentiroso. Olha o último caso e tenha certeza disso. Em primeiro lugar, pegadas gigantes encontradas em todo o mundo. Houve várias supostas pegadas gigantes fossilizadas encontradas em todo o mundo. Talvez a mais conhecida seja a pegada de Goliath, em Maputo, África do Sul, uma cidade próxima à fronteira com a Suazilândia. A pegada tem 1,2 metros de comprimento e parece combinar perfeitamente com um pé humano. Embora haja um debate, as estimativas dizem que a pegada tem 200 milhões e 3 bilhões de anos. Outras pegadas fossilizadas de tamanho semelhante também foram relatadas. Em 1926,
The Oklahoma Tribune publicou uma história sobre pegadas de 1,5 metros em cima de um penhasco em São José, Califórnia. No ano anterior, em 1925, uma pegada de 2,5 metros foi descoberta perto de São José, no rancho de John Burtigin. Se essas pegadas fossem genuínas, elas forçariam o que conhecemos sobre a história da humanidade na Terra a ser reavaliada e reescrita. Isso sugeria que os seres humanos, em algum momento de sua história, viveram com os chamados gigantes, assim como a mitologia e a legenda afirma que eles fizeram. Então a moral da história, para quem está desperto com certeza conseguiu entender, é que não importa quantas vezes as pessoas encontrem, qual seja a quantidade encontrada, não interessa. A lei já foi criada, você encontrou alguma coisa, tem que entregar na mão dessas autoridades, que vão simplesmente sumir ou falsificar em alguns casos o seu achado. Eles levam para lá, dizem que vão estudar e depois de olha, é falso, é mentira. Ou simplesmente dizem na sua cara, como você viu nos casos aí, que simplesmente você não entregou nada, que é mentira sua. E aí nesse caso, quando você tem um especialista do seu lado, alguém com credibilidade para poder falar contra eles, essa pessoa costuma não ter uma vida muito longa, essa pessoa costuma adoecer e vir falecer assim inesperadamente. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que dizem, nunca encontraram nada concreto sobre gigantes, isso é tudo mentira. Você vê que existem diversas histórias, são relatadas das mais diversas civilizações que já existiram no mundo, tá lá na Bíblia bem claro, e mesmo assim entra como teoria da conspiração, como fábula, e o motivo você ouviu na própria matéria. Se caso realmente encontrasse uma prova e fosse mostrada ao mundo, a história que eles nos contam sobre a evolução humana, Big Bang e um monte de mentiras que eles inventam que não passam de teorias, isso tudo teria que mudar, teria que se repensar. Você vê que antigamente tinha muita discussão sobre isso, mas depois que eles vieram como prova, olha, é assim e acabou, ninguém mais pode falar mais nada. Qualquer professor, qualquer estudioso que ousa falar isso, já é tido como um conspiracionista e afastado e ridicularizado do seu próprio meio. Então a maioria prefere ficar calado e não se meter a isso. Os professores metem isso nas provas, se os alunos não souberem são reprovados, e assim caminha a humanidade, meu caro irmão, escondendo a verdade das pessoas. E você pode ter certeza, meu irmão, se você está pensando, mas se fosse agora, né, com a internet, a gente poderia provar. Não poderia, porque mesmo que você encontrasse, meu irmão, e filmasse, de todo jeito você tem que levar para algum órgão autorizado para fazer a análise, e lá vai dar que é falso, você vai ser desmoralizado. Não vai aparecer a menos que eles queiram, ou a menos que o nosso Yahushua volte, o nosso Jesus Cristo volte e mostre a verdade. Então, meus caros irmãos, é isso. Deixa aí a sua opinião. Eu peço que você compartilhe esse vídeo para mais amigos. É muito difícil fazer esse tipo de vídeo, você sabe, dá muito trabalho, mas eu espero que você compartilhe e mostre para mais amigos para que o trabalho valha a pena. Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.